Então, pessoas, boa noite. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui. Eu ia fazer essa live pelo Meet, né? Mas lá eu descobri que não sei por que não estava conseguindo gravar. E a ideia é deixar isso gravado para vocês, para aquelas pessoas que não puderam estar presentes hoje, certo? Então, eu vou começar aqui compartilhando. Eu acho que já está compartilhando com vocês. Deixa eu só ver aqui de novo. Aqui, share. Acho que vocês estão vendo, né? Aqui a página, deixa eu ver aqui como é que faço para dividir. Show. Aqui, tá? É o seguinte, primeiramente vou me apresentar, tá, pessoal? Meu nome é Tayane Cabral, sou psicóloga clínica formada há 13 anos, tá? Já tinha perdido as contas aqui. Me formei na Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Imediatamente ingressei no mestrado, né? Sou mestre em psicologia também. Tenho especialização em avaliação psicológica. E nos últimos anos, né? Nos últimos 5 anos mais ou menos, eu tenho me dedicado, claro, atendendo outras demandas, atendendo ansiedade, depressão, enfim, mas tenho me dedicado mais a essa questão do comportamento alimentar, auxiliando profissionais da nutrição, profissionais psiquiatras, endocrinologistas, enfim, a tratar a questão da relação com a comida. Como assim, Tayane? Eu trato transtornos alimentares, né, como bulimia, anorexia, principalmente compulsão alimentar e fome emocional, que é o mais comum, que é o que a gente mais encontra na clínica. E também trato obesidade, que não necessariamente está presente, né, algum tipo de transtorno alimentar, mas muitas vezes, né, é presente também, mas não é algo obrigatório, digamos assim, tá? Então, auxilio pessoas que têm dificuldades na relação com a comida, que comem de forma exagerada, que acaba que descontando na comida suas emoções, sua tristeza, seu estresse, né? Ansiedade, fome emocional, né? E aí a ideia é tratar essas pessoas com auxílio da psicologia, com auxílio de técnicas muito bem desenvolvidas e preparadas para isso, né? E aí, o que acontece? Hoje em dia, tá? A gente sabe que nem todo mundo tem, né, ou disponibilidade ou perfil para um atendimento individual, um a um, né, face a face, como dizem os americanos. Às vezes não se sente à vontade de estar ali sozinho com um profissional na sua frente, ter a obrigação de falar sobre a sua vida, né? Enfim, né? E também, principalmente, a questão do recurso, né, financeiro, porque ainda é a psicoterapia individual um valor muito acima da maioria da população. E aí o que acontece? Diariamente, né, no meu Instagram, no meu WhatsApp, enfim, a gente recebe mensagens de pessoas querendo fazer psicoterapia para tratar essa questão do comportamento alimentar e a gente simplesmente não consegue abordar. Ai, tem cabelo aqui não consegue atender todo mundo. Seja por uma questão de falta de horário, né, falta de disponibilidade, ou o horário que não bate ali com a pessoa, ou por uma questão de disponibilidade mesmo de recurso financeiro. A pessoa não pode pagar por um tratamento individual, tá? E aí o que eu pensei? Como é que eu posso ajudar o maior número de pessoas a lidar melhor com as suas emoções, a trabalhar questões emocionais que estão relacionadas à sua relação com a comida, e que elas consigam, né, com o meu trabalho, com todos esses anos de experiência, de estudo, consigam realmente melhorar a sua relação com o seu corpo e com a comida. Então, eu pensei, vou fazer grupos terapêuticos, né? E aí surgiu essa ideia de acompanhar um grupo, tá? De em torno de 10 pessoas, entre 8 a 12 pessoas no máximo, para a gente trabalhar semanalmente de forma grupal e online, tá?
essas questões do comportamento alimentar, certo? E aí, primeiro, tá? Grupo terapêutico é isso, é uma terapia em grupo, certo? Grupo terapêutico online é uma terapia em grupo na modalidade online. Terapia de grupo é um tipo de terapia ela é defendida, né, e autorizada pelo Conselho Federal de Psicologia, certo? Existem algumas regras que eu vou falar daqui a pouquinho e que é de extrema importância, certo? Que a gente saiba que tem a mesma validade de um tratamento individual, ok? O que é preciso para a gente fazer um tratamento em grupo, ok? Precisa reunir pessoas que têm a mesma dor, que têm a mesma demanda, que compartilham de uma mesma dificuldade. Então, por isso que eu coloquei no anúncio lá que vocês viram, seja no Facebook, seja no Instagram, enfim, que é um grupo terapêutico vencendo a obesidade. Então, são pessoas que têm ou um sobrepeso, ou obesidade grau 1, grau 2, grau 3, ou já estão pensando em fazer a bariátrica, não importa, mas que tem algum tipo de obesidade, independente do seu nível, que acredita, né, que sabe bem que o aspecto psicológico influencia bastante essa questão da relação com a comida, que ela sabe, né, que ela acaba descontando na comida, ou comendo de forma exagerada, ou comendo de forma inadequada por uma desorganização, por uma procrastinação, por uma falta de rotina, porque ela realmente quando se encontra angustiada ou preocupada com alguma coisa, ela vai na geladeira e come, né, compulsivamente. Então, isso precisa ser tratado. E uma das formas da gente tratar é a partir da psicoterapia em grupo, certo? E o que é mais bacana, há essa possibilidade, e aí foi uma das coisas boas, né, que a pandemia nos trouxe, para a gente fazer online. Então, você não precisa sair do seu trabalho mais cedo, você não precisa justificar com o seu chefe, enfim, você não precisa modificar toda a sua rotina para fazer psicoterapia, né? A gente vai fazer de maneira online, então, de onde você estiver, né, tendo um espaçozinho ali com um certo nível de privacidade, um fone de ouvido, um celular, você vai estar podendo fazer a sua terapia, tá? E vai estar compartilhando e, ao mesmo tempo, aprendendo as experiências na relação com a comida com outras pessoas que têm a mesma dor que você. E sobre a minha orientação, sobre a minha mediação. Então, eu, enquanto psicóloga, eu vou instigar vocês a falarem, eu vou discutir, trazer materiais de apoio aqui para a gente discutir, trazer exemplos, trazer metáforas, trazer recursos, tudo isso para incentivar vocês a participarem de forma ativa desse grupo, certo? Porque não é uma aula está sendo hoje aqui nessa live, que a gente vai deixar gravadinho para vocês acessarem depois. Mas a ideia é psicoterapia, vocês precisam participar de forma ativa. Vai ter sempre aquele que vai falar mais, vai ter sempre aquele que eu vou precisar instigar para também dar sua contribuição, mas é muito enriquecedor. Tem muitas pessoas se beneficiando muito da psicoterapia em grupo, principalmente a online, né? Porque você não precisa se deslocar, você não precisa sair da sua casa, do seu trabalho mais cedo, arranjar, né, um local para estacionar o seu carro, você não precisa de nada disso, você precisa só do seu celular, um fone de ouvido para garantir ali a privacidade e internet, só, tá? Então, o que é que vai ter, Tayane, o grupo terapêutico Vencendo a Obesidade? Eu vou explicar para vocês agora, tá? Primeiro público, né, que eu já falei, como vocês podem acompanhar aí, adultos com obesidade, tá? IMC acima de 29, 30, enfim, que tem algum tipo de grau de obesidade. E quais são os objetivos desse grupo da gente? Promover a conscientização sobre os fatores emocionais, comportamentais e sociais envolvidos na obesidade. Então, vocês precisam saber, tá? Quais são os fatores emocionais, de comportamento e também sociais que acabam contribuindo para a obesidade. E uma vez entendendo isso, refletir, será que alguns desses aspectos está presente na minha história, na relação com a comida? Né? Questionar isso. Desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis
né? Então, a gente vai precisar não só ter consciência, tá? Eu tenho consciência disso, mas a partir dessa minha consciência, o que eu consigo fazer para modificar essa realidade, para desenvolver estratégias para lidar com isso de uma forma mais saudável? Estimular a autoestima e o autocuidado. E estabelecer metas realistas, tá? E sustentáveis de mudança. Então, muitas vezes, a mudança não ocorre. Por quê? Porque as pessoas querem sair do 8 para o 80, ou melhor, do 80 para o 8, né? Ou comem de forma totalmente desregrada, restritiva, sofrida, ou vai para o outro oposto de querer, ou melhor, tá? Ou comem de maneira totalmente desregrada, exagerada, ou vai para outro oposto de comer de forma restritiva. E a ideia é que a gente tenha uma mudança de estilo de vida que ela seja mais sustentável, que você possa, sim, em alguns momentos, né, em momentos eventuais, provar algo que você gosta, comer algo mais, né, que não seria muito saudável, entre aspas, mas de maneira muito moderada, tá? Então, esses são os objetivos principais de um grupo terapêutico relacionado à obesidade, certo? Qual vai ser a frequência, Tayane? Uma sessão por semana, como se fosse terapia individual. Então, eu vou encontrar com vocês uma vez por semana. Então, vai ter horáriozinho fixo lá, que vão ser nas terças-feiras à noite. Então, não tem desculpa de que vai estar no trabalho, que não pode sair. Terça-feira à noite, 20 horas. Quem tem filho, coloca logo os filhos para dormir. Os meus já estão dormindo, né? Até demorei uns minutinhos ali, porque eu estava terminando de deixá-los na cama, janta, coloca os filhotes para dormir e liga o computador, o celular e entra aqui na terapia, todas as terças-feiras, às 20 horas, certo? Como se trata de uma terapia em grupo, dura um pouquinho mais de tempo do que uma terapia individual. Terapia individual dura em torno de 50 minutos. Como a gente está fazendo a terapia em grupo, vai durar 90 minutos, ou seja, 1h30. Então, vai durar de 20 horas até as 21h30. É só uma vez na semana, tá? Dá para se organizar, dá para ir dormir para quem dorme mais cedo, né? E dormir um pouquinho mais tarde, que vai valer muito a pena. Vocês vão aprender muita coisa, vocês vão discutir, vão colocar para fora muitas coisas, vão aprender e compartilhar com muita gente também, tá? Então, aí eu trouxe algumas pinceladazinha do que vai acontecer nas sessões. Então, na sessão 1, a gente vai se conhecer, né? Eu vou conhecer cada um de vocês, vocês também, né, vão me conhecer, já estão me conhecendo agora, mas vão me conhecer um pouquinho melhor na realidade, né, num setting terapêutico. E a gente vai apresentar o grupo, estabelecer regras de convivência, então o que é que pode, o que é que não pode, tá? Tudo isso vai ser na primeira sessão. A gente vai trabalhar expectativas e objetivos individuais, tá, de vocês. O que é que vocês esperam? O que cada um espera ali desse processo, né? Vamos ter uma dinâmica de apresentação, né, para isso. E a gente vai ter uma construção coletiva das regras do grupo. Eu vou trazer algumas regras aqui e também vocês podem pontuar. Não, eu acho que seria interessante isso daqui, eu acho que não pode tal coisa, né? Enfim. E aí a gente vai fazer esse grupo, essa primeira sessão, mas para a gente se conhecer e estabelecer as regras. Resumindo, tá? O segundo encontro, a gente vai entender a obesidade. Então, quais são os fatores físicos, emocionais, sociais envolvidos na obesidade? Que não é só falta de coragem, não é falta de vergonha na cara, existem muitos fatores. A obesidade é uma doença multifatorial. Então, vocês precisam reconhecer isso, né, ter consciência disso para poder a gente começar a trilhar ali o caminho da mudança. Então, a gente vai ter a exposição dialogada sobre obesidade. Então, cada um de vocês, eu acredito que a minha história tem a ver com a genética, não, porque né, teve algo na minha vida ali que, a partir de então, realmente eu comecei a ganhar peso, enfim, vocês vão compartilhar tudo isso. A gente vai fazer uma roda de conversa sobre mitos e verdades, né, em relação à obesidade. Gosto muito de trazer baralhos aqui terapêuticos, né, que vão ter alguns questionamentos, e aí eu vou instigar vocês a
a falarem a respeito, a gente discutir a respeito. E atividades em duplas, né? Vocês vão se separar, vão chamar no privado ali em duplas, e aí vão conversar entre vocês, tá? No caso, minha história com o corpo, alimentação, e depois a gente conversa no grupo total. A seção número 3, emoções e comportamento alimentar. Então, a gente vai identificar como as emoções influenciam a alimentação, tá? Como eu como quando estou triste, quando estou irritada, quando estou ansiosa, quando estou com raiva, quando estou feliz também, certo? Tem uma técnica bem bacana que é a linha do tempo, né? Que vocês vão se recordar desde quando, né? A partir de quando que a alimentação começou a ter uma influência sofrida na vida de vocês, né? A ter um ganho de peso, ou a vida viver em função da comida. E um exercício de autoobservação, que é o diário alimentar, que vocês vão colocar, vocês vão levar como tarefa de casa para trazer na outra sessão, que vai ser a sessão 4, tá? Sessão 4, não sei quantos de vocês já ouviram falar em fome física e fome emocional, né? Existe uma diferença entre a fome física e a fome emocional. A gente vai descobrir isso na sessão número 4, tá? E a gente vai discutir isso em grupo, vai trazer algumas metáforas. Eu vou trazer aqui a técnica de Mindful Eating, né, para vocês começarem a entender como a gente pode comer com toda a atenção para perceber, né, os graus de fome e saciedade. Que nível de fome eu estou, que nível de saciedade após a ingesta alimentar eu fiquei, enfim, tá? Sessão número 5, a gente vai trabalhar as questões de autoestima e imagem corporal. Então, trabalhar a relação com o próprio corpo, né? Então, quando eu me vejo no espelho, né, o que é que eu vejo? O que é que tem de história? Como eu me relaciono com esse corpo? Eu tenho satisfação com esse corpo? Eu não sou totalmente satisfeita? Não é o corpo em si, mas é a saúde, é a disposição, é uma doença específica, né? Então, a gente vai discutir mais essa questão da relação que vocês têm individualmente com o corpo de vocês. Eu vou trazer aqui, né, algumas técnicas, debater sobre padrões estéticos, autoaceitação, etc. Seção número 6, sabotadores internos e crenças limitantes. Então, a gente vai trazer aqui, cada um de vocês vai identificar, né, quais são os pensamentos sabotadores do processo de reeducação alimentar, famoso dieta, né? Trabalhar uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, que é o que embasa o meu trabalho, que se chama reestruturação cognitiva. Então, será que existem alguns tipos de pensamentos que vocês têm em relação a vocês mesmos e também em relação à comida, que estão distorcidas, né? Que estão atrapalhando uma alimentação mais saudável, mais equilibrada? Vamos trazer aqui roda de conversa, vamos trazer aqui uma atividade prática, né, para vocês entenderem que pensamentos são esses, em que contextos eles acabam ocorrendo. Sessão número 7, planejamento e organização da rotina alimentar. A gente vai discutir, bom, cada um de vocês, bem rapidão aí, o que é que vocês costumam comer? Quando vocês acordam, comem o quê? E aí, vai lanchar novamente ou vai comer uma coisa depois de quantas horas? Como é que funciona, né, esse planejamento alimentar, como que tem na hora, como que tem pronto, ou tem todo um preparo, como em casa, como em fora, a gente vai discutir sobre essa questão da rotina, e aí vocês vão descobrir que coisinhas eles estão atrapalhando, né? Que hábitos estão atrapalhando essa relação melhor com a comida. E aí vocês vão compartilhar tanto as dificuldades quanto as estratégias que geralmente, quando vocês se colocam em prática, funcionam. Né? Isso vai ser muito bacana essa sessão. Sessão número 8, a gente vai desmistificar, né, a prática de atividade física como uma punição. Né? A gente vai trabalhar essa questão de identificar uma atividade física que traga também prazer, que tenha a ver com o estilo de vida de vocês, com o tempo que vocês têm, né? Desenvolver algumas estratégias para mudança de rotina, para facilitar, para que seja possível essa atividade física nessa prática, tá? E a gente vai fazer alguma dinâmica também corporal ali leve, né? Que dê para fazer ali com todo mundo junto. Sessão número 9, né? A gente vai estabelecer metas, tá? A
A gente vai trabalhar metas para que vocês, após essas 10 sessões, consigam realizá-las, tá? E aí, quais foram as vitórias que vocês tiveram desde então? Então, a ideia é que vocês, no decorrer das sessões, não só de escuta, né, além desses 90 minutos semanais, mas que vocês coloquem em prática essas estratégias, né? Coloquem em prática essas mudanças na rotina, coloquem em prática essa percepção do corpo de uma maneira mais realista, né? De maior autoaceitação, tá? Mas é a partir da sessão 9 que vocês vão realmente estabelecer metas. Eu quero, sei lá, daqui a 2 meses estar ingerindo mais fruta, eu quero daqui a 2 meses pedir menos iFood, enfim, tá? Depende aí de cada história. Mas a ideia é que a gente trabalhe metas realistas, né? E que sejam muito específicas, objetivas, que não seja uma coisa assim muito vaga, né? Muito ampla, que dificulta vocês a chegar até essa meta, tá? E aí, você vai fazer uma técnica de troca de cartas motivacionais entre vocês também, né? No caso, mensagens motivacionais, enviando para o outro, alguma mensagem que, né, possa ser interessante e bacana para o outro refletir e ajudar nesse processo. E na sessão 10 a gente vai fazer um encerramento, né? Avaliar como foi todo o processo, reforçar a manutenção dos ganhos, né? O que é que mudou, que funcionou, né? Que está funcionando, que foi uma estratégia bacana, né? E aí avaliar tanto isso, tanto a nível individual, quanto no grupo como um todo também, né? Como é que eu vou seguir em frente depois de terminar o grupo, tá? E aí a gente vai, nessa sessão, decidir. Quem quiser continuar com o grupo, a gente continua, dá continuidade, né? Tem outras tantas técnicas e tantas outras questões para trabalhar em grupo também, certo? E quem não quiser parar por aí, a gente também libera, né? Já houve muitos casos, né, de grupos, os grupos terapêuticos que eu trabalhei, que após as sessões acabaram, né, dando continuidade, fizeram mais 10 sessões, foi muito bacana. Teve outros que com 10 sessões já foram suficientes, já houve, né, um feedback bacana, enfim, muitas coisas melhoraram. Teve pessoas que a partir da intervenção grupal identificou que precisaria fazer uma intervenção individual, então agendou ou comigo ou com uma terapeuta da sua cidade, a terapia individual. Então, vai ser muito bacana, tá? Para vocês que nunca fizeram psicoterapia, sempre tiveram vontade, mas não tinha tempo, ou não se sentia muito à vontade de falar, né, sozinha com uma pessoa, às vezes falando em grupo, né? O outro falando, acaba aqui instigando, acaba perdendo um pouco a vergonha, enfim, tá? E é um valor muito acessível. Os valores a gente vai falar agora, tá? Deixa eu ver aqui. A frequência, como eu falei para vocês, vai ser de uma vez na semana, todas as terças-feiras, às 20 horas, através aqui do Zoom. Vai ficar gravado, tá, gente? Mas aí é muito importante que vocês participem, né? Por quê? Porque é uma psicoterapia. Então, cada um de vocês vai poder assistir, tá? Uma aula. Eu não aula não, né? Uma intervenção, né? Mas o ideal é que vocês estejam presentes, certo? Por quê? Porque é psicoterapia, então não existe psicoterapia de forma ausente, certo? Então, vai ficar gravado, vocês podem assistir depois para refletir sobre aquilo dali, mas eu só vou liberar uma, tá? Então, se faltar mais de uma, aí a gente pode deixar como crédito para um tratamento, para uma sessão individual posteriormente, né? Enfim, mas a ideia é que vocês participem de todas, tá? É grupo terapêutico, não é uma aula, é terapia, certo? Não existe terapia eu gravando a terapia com um indivíduo, né, com um paciente meu e mandando para ele. Não, terapia existe essa troca. Eu preciso que vocês estejam presentes e eu também, tá? Vão ser 10 sessões, então vão ser ao longo de 10 semanas, ou seja, 2 meses e meio mais ou menos de tratamento. E aí, gente, o valor tá irrisório. É para ajudar realmente vocês a darem um start aí nessa mudança de estilo de vida, tá?
Se vocês fossem fazer o trabalho comigo individual, vou mostrar para vocês quanto é que seria, tá? Meu trabalho hoje individual, tá? A sessão está no valor de R$ 230, certo? Uma pessoa que paga 2 meses e meio, né, 10 sessões ali de terapia, ela paga R$ 2.300 ao longo de 10 sessões, certo? Vocês vão ter 10 encontros comigo e com outras pessoas que têm a mesma dor de vocês, pelo valor irrisório de R$ 197, tá? No caso, podendo parcelar esse valor, inclusive, em até 12 vezes no cartão de crédito. Então, eu envio o link para vocês e aí vocês podem lá ter a opção de parcelar. Claro que vai ter os juros, né, da maquineta e tudo, mas é um valor irrisório. Vocês vão pagar por 10 sessões um valor menor do que o meu valor, né, de consulta individual, tá? Então, é uma oportunidade única para você começar aí a fazer esse trabalho de se conhecer, de realmente discutir sobre todas essas questões em relação às emoções e comportamento alimentar, tá? Então, estão abertas as inscrições, a gente vai começar em junho, mais precisamente aqui no dia 3 de junho, certo? E são vagas limitadas. Para um bom grupo terapêutico, eu preciso até 10 pessoas, certo? 10 pessoas. Então, corre, tá? Garanta a sua vaga e esteja comigo no dia 3 de junho para a gente começar a transformação da sua vida, para você entender o porquê que você tem a obesidade há tantos anos, por que você não consegue emagrecer, por que você não consegue ter uma relação saudável com a comida. Eu quero muito ajudar vocês nessa, ok? Fechado? Beijão e vamos embora!